Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem de 2016, mais precisamente a questão 176 da prova azul, que diz assim: um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minuto. E aí estão os gráficos, pessoal. Tem os dois gráficos ali, o primeiro em relação à torneira e o segundo em relação ao ralo, tá certo? Em relação ao ralo. E aí ele pergunta o seguinte para vocês: em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Em qual intervalo de tempo, né, ele vai ter uma razão constante de enchimento, né, que ele está enchendo de uma maneira constante. É isso que ele está perguntando, pessoal. Ele não está perguntando qual é a quantidade de água que tem nesse reservatório em determinado momento. Ele não pergunta quando é que o reservatório vai ficar totalmente cheio ou totalmente vazio. Não. Ele pergunta quando é que ele vai ter uma vazão constante de enchimento, certo? E quando é que a gente vai ter essa vazão constante de enchimento, pessoal? Quando a vazão de água que entra na torneira, ela segue, né, no caso aí, o mesmo comportamento da vazão de água que sai do reservatório, sendo que em uma quantidade maior. Como assim, professor? Não entendi direito. Vamos lá. Vamos especificar aqui que a torneira, por exemplo, em determinado momento, está entrando 20 litros por minuto, certo? Entrando 20 litros por minuto de água. A partir do momento que eu vejo que está saindo constantemente 10 litros de água por minuto, duas funções aqui que sejam constantes, né? Aí eu vejo, pessoal, que neste caso, né, a gente vai ter um enchimento constante desse tanque. Ou então, quando ele tem funções que são lineares, mas que têm a mesma inclinação. Neste caso, né, a gente vai ter uma função de enchimento, né, um enchimento constante desse reservatório. Então é exatamente isso que ele pergunta na questão. Ou seja, quando os dois estiverem constantes, uma funçãozinha constante, paralelo ao eixo do tempo ali, né? Ou quando eles tiverem a mesma inclinação em relação ao eixo do tempo. É isso que eu procuro, é isso. Vamos ver comigo no gráfico? Vamos lá. No gráfico a gente tem esse aí, pessoal, torneira e ralo, certo? No momento inicial, de 0 a 5, vou até traçar uma linha aqui assim, ó, de 0 a 5, você vê que, pessoal, aqui, ó, no ralo eu tenho, né, uma certa variação na quantidade de água que vai sair, né, no intervalo de 0 a 5. Né? Ali a gente tem uma quantidade inicial 0 e depois uma quantidade final ali de 5 litros por minuto no minuto 5. Tá bom? Então ali tem uma variação. Neste caso, aqui por conta disso, né, e por conta que na torneira eu não tenho essa mesma inclinação, eu não vou ter uma vazão constante de enchimento. Então nesse caso, não é o que eu procuro na minha questão. Não é. Vamos para cá. De 5 a 10 agora, vamos analisar de 5 a 10, certo? Analisando de 5 a 10, você vê que está entrando constantemente 20 litros de água por minuto, por causa da torneira, e está saindo constantemente 5 litros de água por minuto da torneira, tá bom? Então aqui a gente pode até fazer, pessoal, aqui a relação, que seria 20 menos 5, está entrando de fato, né, e enchendo aí, de fato, 15 litros por minuto. É ou não é? É isso mesmo, galera. Está entrando, está enchendo aí 15 litros por minuto, porque entra 20 e sai 5, restam 15 aí que vai sempre aumentando a cada minuto. Beleza? Então é isso. De 5 a 10 a gente tem essa partezinha aí legal, exatamente como ele quer na questão. Perfeito, perfeito. De 10 a 15, vamos analisar? De 10 a 15, né, a vazão que é colocada pelo ralo para fora do reservatório continua constante, continua igual a 5 litros por minuto. Mas da torneira, pessoal, eu tenho uma certa variação aqui decrescente. Não é isso? Então, nesse caso, a gente não tem o que a questão está pedindo, que é exatamente, né, essa quantidade de água que vai entrar de uma maneira constante, né, tipo de 15 litros por minuto, como foi o caso do anterior, ok? Eles têm que ter a mesma inclinação e não tem nesse caso. Nem no caso de 15 a 20 eles não têm a mesma inclinação, certo? E também de 20 a 25 não vai ter isso. Só vai ter um momento que isso vai acontecer, pessoal, que foi exatamente nesse momento aqui que acontece entre 5 e 10 minutos. E essa é a resposta da nossa questão. Letra B de bola. Letra B de bola é a resposta da nossa questão entre 5 e 10 minutos. Perfeito? Show de bola. Espero que vocês tenham entendido essa questão aí. Uma questão muito boa de se fazer. Valeu, valeu e até a próxima.